Muito obrigado, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui presente. Um agradecimento também ao ECO e à Advocatus pelo convite e pela oportunidade de partilharmos aqui algumas ideias sobre o futuro e o futuro da assessoria laboral. A ideia é termos uma conversa e nesta conversa vamos contar aqui com um painel muito eclético, como vão perceber. Contamos com a Inês Antas de Barros, minha colega, sócia da Vieira de Almeida, de Proteção de Dados, Tecnologia e Comunicações. O Dr. Luís Rodrigues, vou tratá-lo por Luís Graça Rodrigues, acho que deixamos cair os títulos. Head of Legal do Grupo Indra da Europa, África e Filipinas. E, finalmente, o José Sintra, Head of People and Strategy da Vieira de Almeida. Bom, antes sequer de passarmos aqui ao painel e à conversa, gostaria de vos deixar algumas notas e enquadrar o tema. Nós estamos, nesta reflexão que vamos aqui fazer, partimos de um pressuposto que é também uma constatação. Os serviços e o mercado das relações laborais estão numa profunda transformação. Esta é uma constatação que nós sentimos em diversos aspectos. As pessoas estão cada vez mais no centro das empresas, são prioridades no enquadramento e na forma como as empresas são geridas. O gestor de recursos humanos é-lhes conferido cada vez mais um poder superior na gestão dos interesses das empresas e também na condução do próprio negócio. Há um empowerment, se quiserem, daquilo que são os gestores de recursos humanos. Esta constatação é também resulta de um aspecto lateral, mas que também não deixa de ser interessante. A própria denominação com que nós tradicionalmente atribuímos aos diretores de recursos humanos, temos vindo a assistir a um certo, permitam uma expressão, rebranding. Há pouco apresentava o José Sintra e vejam como o nome é Head of People and Strategy. Cada vez mais falamos de People and Culture, falamos de Chief People Officer. A verdade é que esta denominação reflete um reposicionamento dos recursos humanos e do elemento pessoal que as empresas conferem e a importância que dão às pessoas. A própria ideia de propósito, que hoje com mais frequência ouvimos falar, tem também por detrás uma visão diferenciada sobre aquilo que é o trabalho e aquilo que é a vontade que as pessoas têm em exercer as suas tarefas laborais, mas também em executá-las de modo consistente. Existem variedíssimas causas para mudanças. O propósito aqui não é fazer uma grande descrição, mas eu identificaria três sem grande exaustividade. Primeiro, a transformação digital e as alterações que as mesmas causaram ou causam nos meios de produção e na forma como o trabalho é desempenhado. Os saltos tecnológicos que estão associados e que, evidentemente, alteram o modo como o trabalho é prestado. Um outro aspecto também, que muitas vezes é negligenciado, tem a ver com a profunda alteração demográfica e o aumento da esperança média de vida. Este aspecto não é um aspecto de menor importância. Tem um impacto não só num convívio multigeracional que as próprias organizações têm, mas também em situações de menor oferta de trabalho ou de determinados postos de trabalho que não podem ser ocupados por força das diferenças e do impacto etário que esses cargos assumem. Estamos, evidentemente, a falar, sobretudo, das sociedades ocidentais, aquelas que tratamos habitualmente. E depois, um outro tema também que nos parece que é relevante tem a ver com os temas da sustentabilidade e a preocupação de sustentabilidade, que é, aliás, o jargão, mas é muito mais do que o jargão, que entrou na lista de prioridades da gestão de recursos humanos. Bom, feita esta pequena introdução, assumo que não é, enfim, assumo aqui a posição de moderador, mas não me levem a mal se for um moderador pouco moderado e, portanto, falarei sempre que tiver a oportunidade. Este enquadramento leva-nos aqui a uma questão de fundo, que é
em que medida é que todo este quadro se reflete naquilo que são os serviços, aquilo que é a assessoria jurídico-laboral, como é que ela se transporta e em que medida é que podemos ter em conta este enquadramento e refleti-los nos serviços prestados. E, portanto, foi com base neste propósito que nos juntámos aqui, como vos dizia há pouco, com este painel eclético de diferentes formações, para refletirmos um pouco sobre esta matéria. Teremos uma primeira linha ou vaga de questões que tem a ver com aquilo que realidade nova é esta, em que aspectos temáticos é que este novo enquadramento que referi se reflete nas atividades de cada um de nós, por um lado, e depois em que medida, a segunda vaga de perguntas, em que medida é que os serviços jurídicos deverão refletir esta matéria. Bom, começando aqui, minha colega Inês Antas de Barros, que evidentemente tem uma vasta experiência em matérias que cruzam também com a assessoria laboral. Portanto, a pergunta que te fazia, Inês, é em que áreas que trabalhas, em que temas novos é que têm impactado os recursos humanos e em que medida é que elas se cruzam também com a assessoria laboral? Muito bem. São muitos os casos, de facto. Eu diria que cada vez mais a gestão de recursos humanos e a decisão que é tomada de composição de equipas, de avaliação de desempenho, enfim, de avaliação de eficiências, etc., tem por base dados, desde logo. E, portanto, estamos a falar de dados pessoais, dados não pessoais e, portanto, tudo o que seja projetos de avaliação de Big Data, de recolha de dados, tratamento dos dados, cruzando com outras organizações ou, enfim, em contextos de grupos empresariais com outras jurisdições, levanta óbvios desafios do ponto de vista jurídico, em particular quando estamos a falar de dados pessoais, enfim, em que temos aqui algum enquadramento. Portanto, esses é um dos exemplos. Depois temos, enfim, e é inegável, e já temos tido vários painéis aqui neste evento sobre o tema da inteligência artificial, e, portanto, enfim, há muitas soluções que já comportam inteligência artificial, desde o momento do recrutamento, a treino, portanto, a formação, à própria gestão de recursos humanos, e isso, obviamente, levanta também um conjunto de questões do ponto de vista jurídico, em particular, olhando para o futuro do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, e não é por acaso, aliás, que na graduação do risco das diferentes soluções, a maioria das soluções adotadas no contexto laboral, são identificadas como de elevado risco, o que acarreta aqui, um conjunto de obrigações adicionais. E depois, enfim, se calhar outro exemplo muito ligado também com o tema do bem-estar e da saúde mental, cada vez mais, obviamente, uma preocupação, enfim, dos gestores de recursos humanos, que se prendem também com a utilização de aplicações. É muito normal hoje em dia nas organizações disponibilizarem aplicações ao serviço dos colaboradores para, no fundo, irem recolhendo ali informação e para o uso do próprio trabalhador para os ajudar, no fundo, criar aqui um equilíbrio do que é a sua vida profissional e a sua vida pessoal. E isto, obviamente, são aplicações que muitas vezes recolhem dados de localização, que recolhem outro tipo de informação, mesmo que até o empregador nem tenha acesso a essa informação e, portanto, há um conjunto de obrigações do ponto de vista da transparência, prestação de informação, da avaliação do que é a legitimidade também do empregador em adotar estas ferramentas. Portanto, diria que estas têm sido algumas das tendências, há inúmeras, mas algumas das tendências nos últimos tempos, em que se cruza de facto os temas da assessoria laboral com os temas de ICT, portanto, em particular, neste caso, dos dados e da inteligência artificial. Obrigado. De facto, há aqui um cruzamento manifesto entre as áreas. Passando aqui para o José Sintra, e, portanto, enquanto membro e, portanto, no fundo, responsável pela gestão de recursos humanos e uma parte da gestão de recursos humanos, e no seu trabalho também de consultadoria, que matérias é que tem trabalhado e que são novas e que no fundo cruzam com o laboral, que são as tendências de recursos humanos e que cruzam com a assessoria laboral? Existem várias tendências na área dos recursos humanos que tocam não só a área laboral, mas também um pouco a área da proteção de dados e associada à inteligência artificial.
Em primeiro lugar, a inteligência artificial em si, toda a transformação digital é um grande tema e que está a provocar aqui uma alteração profunda naquilo que é as práticas e os processos de gestão de recursos humanos. O tema dos dados é um tema muito relevante, porque o que nós assistimos, quando o Américo ainda há pouco falava sobre este rebranding associado aos recursos humanos, nós estamos a falar de uma passagem de uns recursos humanos muito administrativos para uma posição mais estratégica na organização, em que os dados deixam de desempenhar apenas um papel meramente administrativo, de recolha de evidências de informação, para serem trabalhados e em usufruto da organização para nos tornar esses recursos humanos mais proativos. E o que isso faz é que tenta projetar uma organização para a frente e portanto, faz com que esses dados tenham que ser claro aos colaboradores que eles estão a ser recolhidos não só numa lógica meramente informativa, mas também para ser trabalhado no futuro. O tema da sustentabilidade no âmbito do ESG é um tema claramente que está em cima da mesa, tudo o que seja ligado à diversidade e inclusão, igualdade de género. Tem sido aqui tópicos que os recursos humanos estão a tocar e estão a trabalhar. É um tema que claramente se toca com a área de laboral. O importante aqui pensar é que nós passámos de uma grande plataforma de estabilidade, as organizações como as conhecemos até ao dia de hoje, para uma plataforma de maior instabilidade, por exemplo, com aquilo que acontece no cenário pós-Covid, com a adoção de modelos de trabalho híbridos. Existe aqui um período em que parece que existe uma tentativa e erro e que as organizações estão a tentar perceber qual o caminho que devem seguir e estão à procura de ser as primeiras a acertar de qual será o modelo ideal, desde um modelo totalmente presencial ao modelo totalmente remoto ou ao modelo híbrido em que existe um equilíbrio. E aqui este cruzamento com a área laboral é importante porque muitas vezes significa tomar decisões sobre um campo de incerteza em que nós não sabemos concretamente se é o caminho certo e precisamos aqui de um raio de ação que nos ajude a perceber qual é essa direção. E o People and Culture, que o Américo também referiu, vem com empresas remotas e com empresas distribuídas, o que é que isso significa para aquilo que são as dimensões habituais na área dos recursos humanos, para aquilo que é o compromisso dos nossos trabalhadores, o engagement, a cultura. Como é que eu trabalho cultura numa empresa distribuída, em que as pessoas não se reúnem, não se encontram, não estão no mesmo local. E por isso acabam por ser grandes desafios, em que também com o digital, o upskilling e o reskilling também são temas críticos e são as grandes tendências que neste momento se encontram em cima da mesa. Luís, a pergunta é similar, mas no fundo aqui no seu lado de consumidor final, de cliente, de empresa, quais são os temas novos, alguns deles já terão seguramente sido aqui aflorados, que o Luís e a empresa onde trabalha têm sentido necessidade de ter apoio de uma assessoria laboral, um bocadinho que abranja todas estas valências e estes aspectos. Bem, no outro dia, quando o Américo informou que ia lançar essa pergunta, vieram duas coisas à cabeça. A primeira foi, no mesmo grupo, estou no mesmo grupo há quase 15 anos, quando entrei em Portugal, havia um diretor de recursos humanos. Quando me passaram para Roma, para a direção Europa, há uma diretora de talento. Portanto, há aqui este rebranding claramente, temos os departamentos dentro de Employee Experience e, portanto, é tudo muito mais sexy, digamos. E depois comecei a pensar, de facto, que necessidades e que consultas é que lançava a escritórios de advogados em 2011 e que consultas é que lançou agora. E eu pensei, 2011 para agora não pode ter mudado muita coisa. E fui ver os e-mails com pedidos de ofertas para direito de trabalho e cheguei à conclusão que havia ali 3 coisas que preocupavam o meu cliente interno, que era o diretor de recursos humanos. A regulamentação. Há aquele pavor, havia e há, mas naquela altura era um pânico de uma inspeção da ACT. E, portanto, que tivesse tudo regularizado. No meu primeiro dia na Indra foi para me mostrar onde é que estava o cartaz de cortiça, com todos os papelinhos afixados, os deveres de informação aos trabalhadores. E eu pensava, bem, isto é uma consultora de tecnologia e estamos com o cartaz de cortiça. E, portanto, havia muito aquela preocupação de consulta ao escritório,
para me ajudar se eu tiver uma inspeção da ACT, o que é que eu tenho que ter em dia. Depois, segunda, o clássico, o exercício do poder disciplinar. A externalização, quando era necessário, da instrução dos processos disciplinares. E depois a cessação do contrato de trabalho, quando era o caso, se fosse ele individual ou coletivo, e eventualmente o contencioso laboral. Este era o bread and butter e continua a ser, porque continua a ser necessário exercer poder disciplinar, felizmente, a minha diretora de talento não pode ouvir isto, continua a ser necessário acautelar a empresa quando se faz uma cessação de um contrato de trabalho e continua a ser necessário não ter problemas quando vem uma inspeção da ACT, continuam a existir. O que é que de repente surge? Antigamente parecia que estávamos num contexto em que se as pessoas fossem embora, mais ou menos não era uma coisa muito má. Hoje em dia, o pesadelo das empresas, sobretudo na área do IT, é que as pessoas se vão embora. E, portanto, o paradigma é precisamente o oposto. Lá está, criam-se as unidades de Employee Experience. Há bocado o Américo estava a falar do Chief People Officer. Bom, podíamos ir mais longe, ao Chief Happiness Officer, que existe. Portanto, neste momento estamos com uma preocupação enorme em que as pessoas estejam connosco, estejam bem e não se queiram ir embora. E, portanto, em que é que isto se manifesta ao nível de consultas? Bom, verificar que, no caso dos setores ou das franjas onde há uma desigualdade, que essa desigualdade é mitigada ou inexistente, toda a análise de salary gap, no caso da diversidade de género e outras diversidades, preocupações com fringe benefits, lá está o paradigma que muda. Eu era a pessoa que me sentava numa reunião de direção e levantava a bandeira do risco e estava sossegadíssimo, porque bastava dizer não há risco e ninguém se atrevia a fazer nada. Hoje em dia, se fizer isso, não aguento mais do que 2 minutos, porque vão-me dizer, mas todas as empresas fazem. E, portanto, há uma preocupação enorme de criar uma experiência positiva para as pessoas e o advogado, o diretor jurídico tem que entrar e dar esta solução. Portanto, eu diria que tudo o que seja os critérios de ESG, que o Américo referia há bocado, as análises de diversidade, de políticas sociais da empresa, tudo o que sejam a experiência do empregado, como é que eu posso fazer que esta experiência seja mais positiva dentro da legalidade e depois, sem dúvida, os aspectos que a Inês estava a referir, o impacto da tecnologia, sobretudo num contexto pós-Covid, em que se tem que gerir. Uma das coisas melhores que me aconteceu quando tive que mudar para Roma foi sair de Portugal na altura em que se estava a discutir como é que se pagava, afinal, aquelas despesas do trabalhador que está em casa com o teletrabalho. Até hoje não sei, não quero saber, mas, portanto, há estes desafios que claramente temos e que não tínhamos de longe há 13 ou 14 anos. É muito interessante a forma como os três colocam as questões, porque, de facto, é muito comum associarmos este processo de transição à pandemia e ao trabalho remoto, mas as alterações são muito mais profundas. Há aqui umas alterações tectónicas que estão em movimento, que nós não as sentimos, mas depois, quando olhamos, as coisas de facto mudaram. Em termos no plano laboral, aqui sem grandes pretensões de sistematização, mas ainda assim, tentando sistematizar, eu diria que temos 5 blocos de matérias que no fundo casam bem com aquilo que não é o novo laboral de todo, até porque muitas matérias estão vestidas, são matérias antigas, mas com umas novas roupagens ou com uma nova apresentação, e aqui há de facto temáticas distintas. Mas temos as temáticas do designado Labor Tech, que basicamente têm a ver com a inserção de tecnologia nos procedimentos de recursos humanos, e portanto estamos aí a falar muito daquilo que a Inês aqui nos transmitiu, a inteligência artificial, o Big Data, o Data Analytics, as próprias plataformas, embora tenham uma autonomização por força de todos os temas que têm surgido. Temos evidentemente os temas, um outro bloco de temáticas de diversidade, equidade e inclusão, onde se inclui a igualdade, a não discriminação, o gender gap, os temas das deficiências, da ideologia de género, que estão em voga. Depois temos as temáticas muito relacionadas com o trabalho remoto e a plurilocalização, evidentemente que tiveram um aceleramento profundo aqui por força da pandemia, mas que já era uma tendência que existia e em que a importância do conhecimento
de matérias tais como matérias migratórias, de direito internacional privado, temas transfronteiriços, são também relevantes neste bloco de temáticas que o direito do trabalho tem apresentado nos últimos tempos, sobretudo na última década. Um quarto bloco, eu diria, dos novos modelos de trabalho, que aqui permite abranger muita coisa, mas estamos essencialmente a falar uma reconfiguração de algumas figuras e, sobretudo, também das temáticas relacionadas com a gig economy, também com as plataformas, a reconfiguração da própria noção de trabalhador e na forma como o mesmo presta e como o poder de direção é executado e como a subordinação se manifesta, e uma manifesta tentativa clara de reação do sistema laboral, de chamada das novas figuras para dentro do regime da subordinação e do regime laboral. Nós temos aqui uma certa tensão entre a prestação de serviços e o contrato de trabalho. É uma tensão laboral constante e que é, aliás, típica de um bloco de temáticas. E, finalmente, temos os temas da sustentabilidade, que é um outro bloco de temáticas, já aqui aflorado, os temas de ESG, manifestamente, mas também os temas dos green jobs, que também estão relacionados, a ideia do propósito, novamente também do elemento S, e também alguma revitalização de alguns instrumentos clássicos, por exemplo, na contratação coletiva, chamada contratação coletiva para o bem comum, uma figura muito interessante e que também vai revitalizar um papel que tem vindo a ser perdido no processo de contratação coletiva, não obstante os esforços que o legislador tem feito a esse respeito. Bom, este aspecto é interessante porque estes aspectos são interessantes porque nos permitem agora, tendo cada um de vós uma panóplia de matérias novas com as quais se vão deparando, em termos de assessoria, e Inês, e começando por ti, tomando em conta novamente o cruzamento evidente entre as nossas áreas, o laboral e a área de proteção de dados, tecnologia e comunicações, como é que tu perspectivas a combinação entre as nossas áreas na assessoria laboral? É inegável que tem que existir uma colaboração, não é? Os temas hoje em dia não são estanques. Cada vez mais, enfim, há convergência e a convergência até dos temas e, portanto, e eu acho que isso, a perspectiva do cliente também, enfim, está à espera disso, obviamente, que eu tenha a análise de um projeto ou de um tema sob as diferentes perspectivas e, portanto, não faz sentido, por exemplo, quando eu analiso algum projeto do ponto de vista de, suponhamos, de proteção de dados ou de implementação de alguma solução tecnológica, se essa solução tecnológica for aplicável ou for utilizada em benefício ou com informação dos colaboradores, não envolver a área laboral. Pronto. E, portanto, claramente há uma necessidade de colaboração constante nestas matérias. E depois há outro ponto que o Luís há pouco estava a referir, quando referiu o tema do risco. É engraçado porque eu acho que o papel também do in-house, e nós também, enquanto advogados, também está a mudar nessa perspectiva, que está muito do lado da gestão de risco. Não é? Antigamente, se calhar, como o Luís estava a dizer, dizíamos isto não se pode fazer ou isto comporta risco e parava por aí. E, portanto, isso está a mudar. E, portanto, espera-se, no fundo, que haja aqui um papel de inovador na construção de uma solução jurídica, e da identificação de medidas para mitigar o risco, e obviamente isso é muito mais rico quando nós estamos num ambiente, enfim, de colaboração, não só, neste caso, entre as áreas de prática, mas também com o cliente, necessariamente envolvendo o cliente. Portanto, resumindo, eu acho que é colaboração claramente na aposta da gestão de risco, mitigação do risco e, no fundo, envolver sempre o cliente, enfim, não podemos ter uma medida seja igual para todo o tipo de organização e, portanto, temos que ter em conta as especificidades do setor, do cliente, da sua própria dinâmica do ponto de vista de gestão de recursos humanos, enfim, quando estamos a falar neste domínio. Bem, José Sintra, na lógica de consultadoria de recursos humanos, com uma formação de recursos humanos diferenciada aqui do painel, em que medida é que aquilo que é os serviços que tipicamente um consultor de recursos humanos presta, em que medida é que os mesmos se podem cruzar
com os serviços que uma assessoria jurídica, um advogado laboral, de ICT neste caso, poderá prestar? Em que medida é que vê essa combinação sendo possível? Acho que um tema aí interessante tem a ver com não só a abrangência dos assuntos, mas também com a sua complexidade. Hoje em dia, aquilo que é os temas que estão em cima da mesa dos recursos humanos são bastante mais complexos, e o que faz com que o tipo de análise e o tipo de trabalho que tenha que ser desenvolvido vá um pouco mais além. Ou seja, eu acho que não é só a típica análise do risco, mas é também ter a capacidade de dar 2 ou 3 alternativas para como evitar esse risco ou mitigar esse risco. E eu acho que há uma grande diferença, para já nunca esquecendo que o que está por trás é a relação laboral, embora os recursos humanos pensem muito na lógica da experiência, tratar o trabalho como uma experiência. E o que o Luís dizia há pouco, aquele exemplo do mas todos os outros fazem, há muito essa ideia de um complemento do trabalho de recursos humanos à parte jurídica na lógica desta colaboração que se cria, em que há um assegurar do cumprimento do requisito legal, mas há também trazer as boas práticas de um determinado setor ou de uma determinada área em que nós nos queremos posicionar. E portanto isso claramente é se calhar tipicamente um know-how que não está tanto na cabeça dos advogados, estão mais preocupados com outros tipos de códigos. Isso claramente é assim. Portanto, também são outras competências que estão em cima da mesa, se calhar mais competências, por exemplo, do lado tipicamente dos dados, diria que isso está. E portanto, essa capacidade de ver a resolução destes problemas complexos de forma holística, não só olhando à luz da lei, mas olhando também à luz das boas práticas e tentando essa convergência e partilha de boas práticas, que pode haver de facto um valor acrescentado naquilo que possíveis clientes estejam à espera. Eu interrogava-me quando é que em determinado momento desta conversa íamos ter a palavra holística, que é sempre a palavra... Não foi um advogado que disse. E não foi um advogado que disse. Foi alguém que está no mundo advogado, portanto aprendeu algo. De facto, a visão holística é uma visão que permite reconduzir muitas de diversidade de realidades para tratar um determinado tema. Luís, o que é que um cliente sofisticado, uma multinacional, portanto, habituado, e neste caso o Luís, com a posição que tem, habituado a lidar com diferentes assessorias e modelos de assessoria jurídica ou laboral, o que é que um cliente sofisticado, com a sua dimensão, espera de uma assessoria mais vocacionada para este futuro e para estes temas que temos vindo aqui a elencar? A primeira, e esta não é muito popular, os advogados e as sociedades adoram trabalhar connosco na elaboração do nosso programa de ESG. Mas a primeira coisa que uma empresa como a nossa, um grupo cotado em bolsa, onde a análise de como seguimos os programas de ESG é muito escrutinada, é perceber até que ponto é que essa política é seguida por toda a nossa cadeia de fornecimento. Portanto, o advogado, sendo um prestador de serviços jurídicos, esperamos, a primeira coisa é que essa sociedade esteja muito comprometida também dentro da sua casa, e isto é um discurso muito pouco popular quando se está numa plateia de advogados, mas que a verdade é que esteja comprometida com essa política. Nós na Indra temos muito orgulho, em Portugal fomos dos primeiros grupos a pedir, quando pedimos, e o Américo SAP já aconteceu, quando pedimos a apresentação de proposta, nos apresentem 2 coisas. A primeira é fácil, que é a política de diversidade. Mas nós somos advogados e escrever documentos bonitos faz-se bem. O segundo é o modelo de KPIs, que demonstrem que de facto essa política é seguida. No último ano, em quantas promoções houveram, dessas promoções quantas eram mulheres, este tipo de perguntas incómodas, mas que conseguem demonstrar de forma cabal e clara que este nosso prestador de serviços jurídicos está igualmente comprometido com os valores ESG, com os critérios ESG, que nós também temos que demonstrar aos nossos acionistas. Portanto, esta é a primeira e é sempre aquela que mais incómoda para muitas sociedades de advogados. Depois, num outro fórum, posso-vos explicar ou posso-vos dar exemplos de respostas que se vão recebendo de alguns escritórios de advogados que, são de arrancar os cabelos.
Depois, outra coisa que se espera, para além da visão holística, já está dito. Naturalmente. Vamos passar esta à frente. Há claramente uma necessidade de benchmarking. Ou seja, quando estávamos a falar há bocado desta história do risco e de se os outros conseguem, isto parece quase infantil ou elementar, mas eu tenho que perceber o que é que os meus concorrentes ou o que é que os outros operadores do meu mercado estão a fazer, qual foi o mecanismo, qual foi o raciocínio que adoptaram para assumir aquela margem de risco e depois então fazer o meu trabalho em casa com a sociedade de advogados e eu, nas minhas circunstâncias, posso assumir este risco, mas a verdade é que eu não sei. Eu preciso trabalhar com uma sociedade de advogados sofisticada que esteja no mercado, que saiba o que é que se está a fazer e não só no mercado, quando se fala de mercado não estou a falar só de prestar serviços a outros grandes clientes, que esteja neste tipo de fóruns, que acompanhe o que é que está a ser feito em termos legislativo, em termos de políticas da União Europeia, portanto, que seja muito vanguardista e que se descole um bocadinho do que é o texto escrito e publicado. Quer dizer, que esteja lá presente, mas que vá um bocadinho além disso. E depois a terceira é que comece a trabalhar em áreas que tipicamente não são as dos advogados. Há bocado, quando estávamos a falar sobre a assessoria que contratamos para desenhar fringe benefits, por exemplo, é óbvio que o primeiro colega a seguir ao laboral é o fiscal, para perceber até que ponto é que aquilo pode ser feito daquela maneira sem haver risco fiscal. Mas há uma outra componente e que quem trabalha há muito tempo com advogados de direito do trabalho percebe se existe ou não, que é uma análise quase psicológica, que é, não, se vocês fizerem isto vai ser percebido como um valor acrescido, esta medida vai ter mais impacto positivo do que aquela. E podemos falar de coisas muito básicas, dos exemplos que nos deparamos. Se forem equipas, se estamos a falar de modelos de fringe benefits para consultores informáticos mais novos, acreditem que dar-lhes uma assinatura de Netflix ou uma assinatura de Uber tem uma percepção muito maior do que se for uma massa de trabalhadores mais sofisticada, no sentido de fases mais avançadas na carreira. E, portanto, uma coisa é o advogado, direito do trabalho, como diz, Luís, se você fizer isto pode-se fazer de acordo com o Código do Trabalho e o impacto fiscal, a Inspeção Geral de Finanças pode tratar disto desta e desta maneira. Mas outra coisa é que esse mesmo advogado me diga, Paulo Luís, se você fizer isto, o risco é quase nulo, mas você acha mesmo que isto vai ser percepcionado como um valor acrescido se o vosso público-alvo é este? E, portanto, são tempos muito exigentes, mas eu acho que fascinantes, para quem esteja a trabalhar na área do direito do trabalho. E, de facto, continuamos a precisar, como eu dizia no início, do tal bread and butter, dos procedimentos disciplinares, mas precisamos, quando sejam estes temas muito estratégicos, muito sofisticados, que o advogado de direito do trabalho faça duas coisas. Uma, chama os colegas das outras áreas, e segunda, que tenha esta visão, vou dizer pela última vez, holística, não só de perceber o que é que se passa no mercado, o que é que se passa em termos sociais, mas também uma análise fina e sensível de, se ele fizer isto, que consequências, já não jurídicas, mas do ponto de vista do bem-estar, porque é o bem-estar, neste momento, o grande objetivo dos departamentos de talento, como é que isto pode impactar? Isto vai ter mais repercussão ou não? Portanto, neste momento, o vosso trabalho é serem advogados, sociólogos, psicólogos, é fácil. Américo, trocamos holístico por sistémico, é mais interessante. Também. E, se calhar, porque esse tema é interessante, que é não só a otimização fiscal numa lógica dos fringe benefits, mas é perceber que essa otimização pode colocar em causa o employee experience, pela percepção do valor de um determinado benefício. Portanto, uma pequena alteração é sistémica, provoca muitas consequências em vários sistemas, como trabalhar a produtividade e a ligação com o bem-estar e por aí adiante. É muito interessante, estamos sempre a falar de employee experience e muito focados no tal propósito do trabalhador, quase estamos a subverter aquilo que é a racionalidade do contrato de trabalho, o pagamento, a contraprestação e a prestação de trabalho. Subvertemos tudo isto para posicionarmos a relação no bem-estar do trabalhador. E esse é um movimento muito interessante e que tem a ver também com aquilo que se exige hoje aos trabalhadores que no início não se exigia. Exigem-se hoje trabalhadores criativos, trabalhadores disponíveis, que vistam a camisola no sentido de poderem, com o seu descanso, com o seu repouso, poderem proporcionar as melhores soluções à empresa.
E isso pressupõe a tal experiência que se quer dar aos trabalhadores. A ideia do trabalhador caçador que trabalha para sobreviver, que ainda existirá, evidentemente, mas que de alguma forma é consumida hoje com esta visão. Américo, desculpe interromper. Não tem nada. Quando fala desse modelo, o direito ao trabalho está construído numa lógica de assegurar a estabilidade para o trabalhador, a segurança, e de repente isto acontece-nos, não é um exemplo teórico. Eu tenho casos, no mundo do IT então, em que o mercado está efervescente, em que as pessoas dizemos, olha, acabou este projeto, estavas a trabalhar naquele cliente ali na Avenida da Liberdade, agora há um novo projeto, que é engraçado, mas é na Expo. E a pessoa diz, não, mas eu não quero ir para a Expo. E digo, bom, é que aqui entra o direito do trabalho clássico. Não, mas tens que, é uma instrução, não é? E o tipo diz-me, está bem, está aqui a minha carta de admissão. E as pessoas despedem-se sem terem ainda para onde ir, porque sabem que naqueles 30 dias vão encontrar trabalho. E, portanto, este modelo que nós conhecíamos há uns tempos atrás, que era de assegurar a estabilidade, o trabalhador não levantava muitas ondas porque o que queria era a estabilidade. Hoje em dia é a empresa que não quer levantar muitas ondas porque quer é que ele fique. É muito interessante, de facto, a mudança de paradigma é muito interessante e as alterações que existem são muito interessantes em termos de perspectivar o mercado de trabalho. Bom, não existe propriamente, como já vimos, uma receita mágica para o futuro da assessoria, portanto, desenganem-se aqueles que aqui vieram a este fórum achando que o futuro da assessoria laboral iam obter aqui respostas. Nós temos aqui algumas ideias, algumas reflexões. Também se tivéssemos aqui uma solução mágica, permitam-me, com todo o respeito, não seria aqui que apresentaria, exatamente. Mas dando aqui algumas ideias, acho que podemos concluir, pelo menos sobre alguns que são os aspectos ou uma matriz daquilo que pode ser ou que é a assessoria jurídico-laboral e o futuro da assessoria, que aliás também é replicável para outras assessorias. O primeiro aspecto é o aspecto da colaboração. É manifesto que nestas temáticas que congregam diversas áreas de conhecimento, e falando aqui no campo jurídico, o direito do trabalho terá que estar alicerçado e apoiado noutras áreas do direito, e o mesmo se aplica a outras áreas do direito. As respostas que têm que ser dadas ao cliente final pressupõem colaboração interna entre as várias áreas, entre os vários conhecimentos, várias áreas de conhecimento, para dar uma resposta aos clientes. E, portanto, o primeiro tópico, ou a primeira matriz, o primeiro aspecto seria da colaboração. Colaboração interna, mas também externa. Esta colaboração também pressupõe uma colaboração com o próprio cliente. Nós muitas vezes substituímos esta expressão por parceria. A ideia de parceria, a assunção e partilha de risco, sobretudo num contexto de incerteza. E, portanto, a ideia de colaboração, eu diria que também se aplica à relação não só interna, mas também externa com o próprio cliente. Depois a ideia, e também o propósito de termos também aqui a consultadoria de recursos humanos, manifestamente os temas que aqui tratamos, alguns deles, a maioria daqueles 5 blocos de temáticas que há pouco referi, pressupõem também a intervenção de outras áreas de conhecimento que não as jurídicas. E, portanto, esta é uma matriz. Não significa isto que se descaracterize aquilo que é o desígnio de uma firma de advogados. Mas existem temáticas que implicarão a articulação de diversas áreas de conhecimento. No caso do direito do trabalho, manifestamente, a consultadoria de recursos humanos andará em muitas matérias a par e passo com a assessoria laboral. A assessoria da IT também andará em muitas matérias a par e passo com a assessoria laboral e será a forma de responder a muitos destes desafios. Um outro aspecto o Luís referiu, mas tem a ver com o modelo de assessoria laboral. O advogado, vamos falar aqui do advogado laboral, tipicamente reagimos às solicitações dos clientes, à solicitação do problema com o trabalhador, ao despedimento, à reestruturação, uma advocacia de reação. Em temas em que o próprio legislador, muitas vezes, ainda anda atrás do que se está, ou ainda está a pensar, vejamos agora o próprio tema da inteligência artificial, que ainda hoje teve hoje uma boa notícia, em temáticas que implicam uma incerteza e uma constante volatilidade, aquilo que um cliente espera é uma postura proativa do advogado, mas também preventiva. E, portanto, a ideia do advogado do alto
do seu gabinete que espera que o trabalho lhe caia na sua caixa de correio ou no telefonema é uma ideia, eu diria, ultrapassada. Isto aplicar-se-á à assessoria laboral, mas também às diferentes assessorias noutros ramos. E, finalmente, é evidente que, quando falamos do futuro da assessoria laboral, não podemos também esquecer que há um bread and butter, usando aqui a expressão que o Luís utilizou, mas uma assessoria clássica que se mantém e que anda aqui, que é complementar, que complementa esta que estamos aqui a referir e que se manterá. As reestruturações, os despedimentos, na medida em que existam relações subordinadas, independentemente das tonalidades com que a mesma é feita ou com a intensidade com que a mesma se verifica, tipicamente essa assessoria deverá manter-se. Bom, o Luís tirou uma punchline, da incerteza. Nós vivemos, de facto, tempos incertos, mas muito estimulantes, quer na assessoria laboral, quer nos outros temáticos. E, portanto, esta conversa, evidentemente, teve como propósito elencar aqui alguns aspectos, algumas reflexões, mas percepcionar que este é apenas o início de uma reflexão que está em curso. Como há pouco dizia, estamos em placas tectónicas em movimento, sem que percebamos muito bem onde é que vamos parar. E, portanto, eu gostava de agradecer aos meus colegas oradores, pedir-vos, àqueles que estiveram a ouvir, o extravasamento da minha papel de moderador, sendo muito mais orador, e agradecer novamente o convite do ECO e da Advocados para aqui participarmos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.